Saudações e bem-vindo a mais um episódio de uma série de reflexões que fazemos à luz das celebrações dos 50 anos da independência de Moçambique. O país proclamou a independência nacional, corria o ano de 1975, precisamente a 25 de junho. Hoje temos como convidado o Dr. Abdul Karim. Com o Dr. Abdul Karim vamos fazer uma reflexão mais virada para aquilo que foi a evolução da produção legislativa em Moçambique nestes 50 anos. É bem-vindo. Dr. Abdul Karim, como é que o Moçambique evoluiu do ponto de vista da produção legislativa nestes 50 anos? Bom, nós começamos, portanto, em 1975 como país independente e, curiosamente, em 1975 nós não tínhamos a Assembleia Popular eleita. Tínhamos uma Assembleia Popular que era constituída pelo Comitê Central da Frelimo, pelo Comitê Executivo da Frelimo, pelo Conselho de Ministros, pelos governadores provinciais, por alguns elementos das organizações democráticas de massas indicadas pelo Comitê Central e depois, e também alguns elementos das Forças Armadas de Moçambique, das Forças Populares de Proteção de Moçambique, e finalmente havia um número de 10 cidadãos que eram também todas escolhidas pelo Comitê Central da Frelimo. Portanto, esta é que era a Assembleia Popular. E quem tinha iniciativa de leis nesta altura, em primeiro lugar, era o Comitê Central da Frelimo. Em segundo lugar, era o Comitê Executivo da Frelimo. Depois era o Presidente da República. Depois era o Conselho de Ministros e os órgãos da Assembleia Popular, na altura. Portanto, grande parte da iniciativa de leis vinha, portanto, do Comitê Central da Frelimo. Desde a Constituição de 1975 e a Lei da Nacionalidade, portanto, as duas, né? E depois um conjunto de leis que foram promulgadas fundamentalmente no sentido da consolidação da independência política, por um lado. Por outro lado, no sentido de construção do Estado de democracia popular e, por outro lado, no sentido de debelar algumas sequelas do período colonial, sobretudo com acesso à educação e acesso à saúde. Houve dois instrumentos legais extremamente importantes desta altura, que foi aquele, em 1975, que aboliu a advocacia privada como profissão liberal, aboliu a educação privada e aboliu a saúde privada, em 1975. Em 1976, a famosa e polémica lei que determinou a nacionalização dos prédios de rendimento. Famosa e polêmica por quê? Famosa e polémica porque hoje, com o passar dos tempos, eu só dei conta da polémica criada por esta lei quando foi publicado um livro do Luís Bernardo Onuana sobre casas de zinco, qualquer coisa assim, um nome assim qualquer. Casas de madeira e zinco. Madeira e zinco, exatamente. Onde o Teodato Tunguana faz a apresentação do livro. E explica que, infelizmente, naquele período, no período colonial, havia muitos moçambicanos originários que tinham palhotas, que arrendavam essas palhotas a outras pessoas que vinham de outras regiões do país e com este rendimento permitia pagar o estudo dos filhos. Portanto, o que esteve por trás da nacionalização dos prédios de rendimento foi, portanto, a exploração, o famoso slogan da altura, a exploração do homem pelo homem. Né? Portanto, mas levou por arrasto todo este conjunto de moçambicanos que sobreviviam e que educavam os seus filhos à custa, portanto, dos rendimentos que obtinham. Ou seja, a medida foi bastante generalista, foi generalizada e não houve cuidado de ir até o detalhe. Exatamente, exatamente. Portanto, pronto, mas entretanto houve momentos posteriores. Aliás, a própria lei que decretou a nacionalização permitia que as pessoas que tivessem mais do que uma casa tinham que fazer a opção de ter uma só, podiam ter uma casa de veraneio e naqueles casos, houve muitos casos em que as pessoas tinham acabado de obter um financiamento para construir a sua casa e estavam a pagar ao banco. E, entretanto, ficaram sem
rendimentos porque a casa foi nacionalizada. Como é que foi depois solucionado este problema? Em muitos casos não foi solucionado, embora a lei previsse, mas não teve solução. Né? Em várias entrevistas sobre as nacionalizações que tive, modesta parte, a ocasião de fazer ao arquiteto Júlio Carrilho, Deus que o tenha, ele esteve em frente deste processo, creio que na altura foi o primeiro secretário de Estado da Habitação, depois da Independência Nacional. Ele sublinhou que quando chegou a fase de ele mais algumas individualidades se pronunciarem, portanto, foi desaconselhado ao presidente Samora Machel avançar com os processos de nacionalização, pelo menos nos termos em que se apresentava o processo. Então, hoje, visto todo este percurso, já se pode chegar à conclusão de que efetivamente houve erros. Houve excessos. Houve excessos. Houve excessos, exatamente. E nos termos da mesma lei, não havia como recuar e corrigir algumas situações. Mas é compreensível, Boaventura, é compreensível porque a Constituição de 1975, esta medida foi tomada em 76. A Constituição de 1975 reconhecia expressamente uma resolução das Nações Unidas sobre direitos e deveres económicos e sociais. Estava consagrado na Constituição de 1975. O que é que diz este conjunto, esta resolução das Nações Unidas? Diz que não pode haver discriminação num processo de nacionalização. Quer dizer, você nacionaliza um setor, se você nacionaliza um setor, você não pode dizer este setor é nacionalizado para os estrangeiros e não é nacionalizado para os moçambicanos. Não pode haver discriminação. Nós tínhamos reconhecido esta resolução e esta resolução tinha consagração na Constituição da República. Portanto, não permitia esta discriminação. E permitia que a nacionalização se fizesse sem discriminação e permitia que recomendava que qualquer nacionalização dava direito a uma indenização justa e adequada. Portanto, talvez tenha sido a principal razão. Não sei. Portanto, a lei das nacionalizações foi a mais polêmica, mas não vamos avaliar o processo legislativo em Moçambique nos 50 anos com base apenas neste instrumento. Exatamente. Outros instrumentos que julgo que foram relevantes. Foram relevantes todo o conjunto, como eu digo, todo o conjunto que visava, portanto, consolidar a independência política. Foi o que se seguiu logo após a independência nacional. Muito mais tarde, a partir de 1984, Moçambique inicia negociações com as instituições de Bretton Woods, que vem ao culminar com a aprovação em 1986-87 da adesão de Moçambique às instituições de Bretton Woods. E é publicado o famoso Programa de Reabilitação Económica, inicialmente chamava-se Programa de Reabilitação Económica, e mais tarde passou-se a chamar Programa de Reabilitação Económica e Social. A partir daí, mas sobretudo, o pré, fundamentalmente, levou à Constituição de 1990. E a Constituição de 1990 foi a mudança completa do paradigma da Constituição de 1975. Enquanto que um visava a consolidação do Estado de Democracia Popular, enquanto que em 75 nós defendíamos uma economia centralmente planificada, uma economia de planificação centralizada, enquanto nós vivíamos sob um regime de monopartidarismo, em que a Frelimo era o dirigente do Estado e da sociedade, em 1990, estes pilares foram completamente afastados. Mudamos para uma economia de mercado, fizemos a abertura ao pluralismo político e, portanto, ampliamos o campo dos direitos, liberdades e garantias, ampliamos o campo da independência e interdependência dos poderes públicos. Portanto, a partir daí é que houve uma proliferação muito grande de legislação. Há quem diga, Dr. Abdul Karim, que no período antes do multipartidarismo, ou seja, o primeiro período que teve a ocasião aqui de escrever, é aquele que se assistia a maior participação popular em grandes atos
que dizem respeito à vida do país, diferentemente dos tempos atuais. Eu gostava de ouvir a sua leitura. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Eu fiz parte deste processo. Eu lembro como juiz, presidente primeiro da província de Gaza e depois da cidade de Maputo, aos sábados, o juiz-presidente, o procurador-chefe da República, o diretor da PIC, naquela altura, nós tínhamos que ir aos bairros fazer reunião popular. Tínhamos que discutir a criminalidade, no meu caso concreto, discutir a criminalidade. Naquele bairro, se a justiça respondia à demanda, se havia uma resposta rápida, o que é que a população... Portanto, havia uma interação muito grande e muito forte. Portanto, o juiz não estava condicionado a 4 paredes. Portanto, saía, dialogava e discutia estes problemas. Foi assim até 1990. Foi assim na justiça e foi assim na economia, foi assim em tudo. A vida, portanto, a vida política, económica e social era sistematicamente conduzida através de um diálogo permanente com a população. E como é que se perde este valor? Sabe, eu lembro do Sérgio Vieira, às vezes, quando dizia que em 1990 nós ao darmos banho ao bebê, né, ao queremos deitar a água suja, infelizmente deitamos a água suja e também deitamos o bebê fora. Muitas dessas experiências foram gradualmente desaparecendo. Este contacto permanente com o povo, contacto com a população foi desaparecendo. Foi um processo gradual, mas foi sentido. E isso fez bem ao país? Eu acho que não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque ouvir outras sensibilidades, ouvir outras opiniões, sair fora da caixa, né? Quer da governação, quer do Parlamento, quer da Justiça, sair fora da caixa e ouvir outras sensibilidades, outras opiniões, portanto, só beneficia as instituições, quer o Parlamento, quer o Governo, quer os tribunais. Quais foram as imperfeições que pode identificar do quadro jurídico que norteou a adesão do país aos programas da Bretton Woods, que culminam, portanto, com a implementação do programa de reabilitação econômica e depois o programa de reabilitação econômica e social? Ou não houve imperfeições? Não houve, desculpa? Imperfeições neste quadro? Bom, quem paga a orquestra encomenda a música. É assim, é o ditado popular, não é verdade? Portanto, a nossa adesão a Bretton Woods e a nossa transição para uma economia de mercado, as medidas legislativas que se seguiram foram muitas delas ditadas por essas instituições internacionais. Não sei se se lembra da desvalorização do metical, a bruta que tivemos que fazer. Não sei se se lembra das privatizações que tivemos que fazer ao ritmo, não ao nosso ritmo, mas ao ritmo de quem, portanto, nos estava a financiar. Não sei se se lembra da liberalização do caju. Todas estas... Extinção do caju, da indústria de caju. Exatamente. Tudo isto fazia parte do programa negociado entre o Governo e as instituições de Bretton Woods. Inclusive havia uma matriz, portanto, em que obrigava o Governo para poder aceder a fundos, para poder aceder a apoios, que tinha que tomar uma série de medidas no âmbito fiscal, no âmbito económico e no âmbito, portanto, político e social. Qual foi o custo social destas imposições para o país? Custo social acima de tudo. Olha, em 1970, 71, deixa-me falar do caju. Em 1970, 71, acho que Moçambique foi o maior produtor mundial de caju. Bateu a Índia, inclusivamente. Acho que 220 mil ou 270 mil toneladas de caju. Portanto, 70, 71. E o caju aqui, portanto, era fomentado pelas grandes companhias, que faziam fomento. E, salvo erro, quando chegamos à independência, pouco depois da independência, tínhamos cerca de 14 fábricas de caju. O que é que aconteceu? Na altura, houve uma imposição para se privatizar a um ritmo que não era nosso, a um ritmo que era das instituições, de Bretton Woods. Privatizamos.
Muitos moçambicanos compraram essas fábricas e logo a seguir veio outra medida de liberalização de castanha de caju com matéria-prima. Portanto, a possibilidade de poder exportar o caju com matéria-prima. Das 14 fábricas, acho que não sobreviveu nenhuma. Agora começou-se, a partir de uma certa altura, começou-se, portanto, a revitalizar, portanto, a castanha de caju. Eu creio que hoje estamos nas 140, 160 mil toneladas, né, dentro de um modelo de exploração do caju completamente diferente do anterior, mas que, portanto, o impacto era que a maioria da mão de obra nesta indústria de caju eram mulheres, por causa da habilidade que elas tinham para descascar a amêndoa do caju. Portanto, perdeu-se, portanto, uma quantidade enorme de emprego. As empresas foram pedir, os moçambicanos foram pedir dinheiro emprestado ao banco para comprar essas empresas, entraram em sufoco económico. Portanto, houve impactos, de facto, muito negativos para o nosso empresariado, para o país. Acho. É preciso sublinhar que o Dr. Abdul Karim foi durante algum tempo, vice-presidente da Assembleia da República. Hoje, 50 anos depois que Moçambique proclamou sua independência nacional, se tivesse de ser chamado a legislar, o que haveria de não fazer que o Estado fez enquanto esteve como legislador? Olhem, 99% das leis que são submetidas à Assembleia da República para serem discutidas, aprovadas ou não aprovadas, têm iniciativa no Governo. São pouquíssimas as leis cuja iniciativa parte ou da própria Assembleia, ou das comissões de trabalho, ou das bancadas parlamentares. Pouquíssimas. E eu, quando fui deputado, na altura, eu tomei a iniciativa de fazer 2 leis. Eu fiz a lei da arbitragem, mediação e conciliação, que está em vigor até hoje em Moçambique. Aliás, fiz 3. Fiz a lei para proibir a exportação da castanha de caju como matéria-prima. É curioso, esta lei eu fiz num gabinete. Eu, Carlos Cardoso, na altura, lembra-se da defesa que o Carlos Cardoso fazia em defesa da indústria de caju, Kekobate Patel, que na altura era o presidente da Associação dos Industriais de Caju, e Boaventura Mondlane, que na altura era o secretário-geral, portanto, dos trabalhadores de caju. Não, desde que eu tenha, não, creio que é o sindicalista, né? Boaventura Mondlane. É o sindicalista. Exatamente. Não é o irmão. Exatamente. Estava a confundir com o falecido Boaventura Costa, o vice-ministro das Finanças. Não. Fizemos no meu gabinete de trabalho, eu submeti ao Parlamento. A ideia era proibir a exportação da castanha de caju como matéria-prima. Mas depois houve necessidade de fazer, porque havia muitos lobistas no Parlamento que defendiam a exportação da castanha de caju como matéria-prima. Muitos. Mas quem eram esses lobistas? Eram alguns camaradas nossos ligados a várias empresas, não é? E depois havia, não era CTA na altura era Associação Comercial de Maputo, uma coisa, depois é que se transformou em CTA, onde tinham, portanto, a representação dos comerciantes, muitos comerciantes que faziam exportação do caju com matéria-prima, então também faziam os seus lobbies junto do Parlamento. Então houve necessidade de haver ali um equilíbrio, chegar a um consenso entre proibir a exportação ou definir uma taxa. Acabamos por definir uma taxa de exportação. Quer dizer, as pessoas que quisessem exportar tinham que pagar uma taxa de 20%. É evidente que isto não deu resultados nenhuns, porque o grande comprador da castanha de caju, como matéria-prima, é a Índia. E o período em que se produz a castanha de caju aqui em Moçambique e o período em que se produz na Índia são diferentes. Portanto, na altura em que ainda não tinha caju e Moçambique tinha, a Índia podia pagar o preço que quisesse para comprar a castanha de caju. Portanto, não produziu a eficácia que nós queríamos de limitar a exportação com matéria-prima para permitir a sua transformação e aumento, portanto,
de valor acrescentado ao produto acabado. Mas pronto, como deputado, pronto, como eu digo, muitas leis vinham do Parlamento e nós limitámos a discutir e a aprovar. Né? Da nossa iniciativa foram pouquíssimas leis. Né? Eu lembro destas três. Fiz a lei do tráfico de drogas. Tráfico que está em vigor ainda até hoje, Lei 3/97. Nessa altura já conseguia antever o que Moçambique seria hoje do ponto de vista deste fenómeno? Eu fui juiz durante 15 anos e fui juiz fundamentalmente do crime. É verdade que aqui em Maputo fui juiz do crime. Quando fui para a província de Gaza, era o juiz de um tribunal de comarca que julgava tudo, desde menores, crime, civil, laboral, mas aqui fui um juiz do crime. E já naquela altura, portanto, já se sentia, não a nível de drogas pesadas como hoje, como a cocaína, a heroína, mas já o haxixe já se fazia sentir na altura. Lembra das famosas 60 toneladas de haxixe que foram detectadas a circular pela cidade de Maputo, o famoso julgamento sobre estas 40 ou 60 toneladas de haxixe. Portanto, já se sentia, na altura, que Moçambique era um ponto de passagem, portanto, da droga para a África do Sul e para a Europa. Agora passou a ser, para além de ser um ponto de passagem, como também ponto Agora de consumo. passou a ser um ponto de consumo, porque o tráfico é assim. O tráfico, você tem que criar aditivos para levar as pessoas a estarem envolvidas no tráfico. Né? E hoje é grave porque são drogas pesadas, né? E as grandes máfias, os grandes cartéis do mundo já passam por Moçambique. O famoso fuminho foi encontrado aqui no Indian Village. A gente lembra-se disso. O fuminho, que era um dos principais traficantes do Brasil, foi encontrado aqui no Indian Village. E todos os dias abrimos os jornais e vemos cocaína, heroína, metanfetaminas, portanto, encontradas. Aquilo que é encontrado, não é? Portanto, e aquilo que não é encontrado. Não é? Portanto, não tenho dúvidas que Moçambique é um posto importante para os traficantes de droga. A evolução do país para esse estágio resultará necessariamente da ineficácia da legislação que rege estas matérias ou haverá outros fatores que falam mais alto? Corrupção, sobretudo. Corrupção, sobretudo. A que nível? A nível público, privado? Setor público, fundamentalmente setor público. Das instituições. O tráfico, portanto, no controle, nas alfândegas, na polícia. Como é que não precisamos de ir ao tráfico de drogas. O caso identificado semana passada na Beira, tentativa de exportação de madeira. Agora parece que a madeira não era em Torres, afinal, mas tentativa de exportação. Foi preciso uma denúncia anónima. Mas como é que aqueles 110 contentores com madeira vieram de onde vieram, passaram por onde passaram, até estar no navio? O sistema judicial fica de fora? Não fica. Mas o sistema judicial é algo que só funciona a jusante. Há uma série de questões que têm que funcionar a montante. Desde a legislação apropriada, desde poderes de investigação da polícia, né? Desde a capacidade das pessoas que façam investigação e depois é a resposta do tribunal, portanto, de uma forma célere, de uma forma oportuna e de uma forma credível a todas estas questões que a gente assiste todos os dias. Como é que se explica que 50 anos depois o sistema de justiça continua a ser visto como estando dependente ainda dos políticos? Se me disser assim, olha, existe um ambiente legal criado dentro do sistema de administração da justiça que permita que um juiz haja de forma independente, de acordo com a sua consciência e de acordo com a Constituição e com as leis, eu digo, existe este ambiente legal. E se me perguntar, então, o que é que falta ao juiz? É ele próprio. É ele próprio. É a sua consciência própria. Não é falta de ambiente legal. Não é falta de legislação. Não é falta de garantias processuais, garantias para os juízes, para a sua independência. Não é falta de meios de trabalho. Não é falta de viaturas. Não é falta de computadores. Não é falta de papel.
tem a ver consigo próprio. Estamos a falar de competência profissional, competência pessoal Exato. ou outras razões. São outras razões. Ou incompetência por conveniência. Incompetência por conveniência. Querer agradar. A É quem? querer agradar o poder. É querer agradar o poder. Nós tivemos estes problemas em 1975, 76, 77. Eu tive problema na província de Gaza. O governador de Gaza, na altura, saiu depois de uma reunião pública, em 1982, né, a relatar publicamente aquilo que nós tínhamos denunciado ao presidente Samora, na altura, e a sair dali expulso como governador. Nós tivemos problemas no Niassa, quando o Matavela era governador. Tivemos que tirar o juiz de lá, sob pena de ser preso, porque ele insurgia-se contra o abuso de poder. Nós tivemos que tirar o Fernando Cunha de Manica, como procurador, por causa das chicotadas que o governador ia dar aos enfermeiros no hospital, sem julgamento, sem sentença, sem nada. Insurgíamos contra isto. Né? E tínhamos que tirar. O Fernando Cunha teve que sair dali, teve que ir para Gaza, trabalhar comigo em Gaza. Temos que tirar pessoas. Mas fazíamos esta luta. Hoje não se faz a luta. Hoje as pessoas estão num conforto, estão acomodadas. Querem agradar o poder. Mas querem agradar o poder porque o poder assim o exige ou é iniciativa do próprio sistema judicial? Eu creio que dos atores? é mais iniciativa do próprio, do indivíduo. E o que é que isto custa ao país, esta postura? Custa que nós temos um sistema de administração de justiça que tem muito pouca credibilidade. Se for aos contratos internacionais que nós subscrevemos, vai ver que a cláusula que eles põem lá, em caso de haver litígios, não é o fórum judicial. Eles escolhem a arbitragem. E escolhem a arbitragem segundo as regras da Câmara de Comércio de Paris, segundo as regras de Londres, segundo as regras de Singapura, etc. Porque não acreditam no sistema judicial. Não tem credibilidade. Não acha, doutor Carimo, que o conceito de poder popular terá influenciado aquilo que é o quadro atual do nosso sistema de justiça de que estamos aqui a falar? Não. Não? Não. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Eu, como juiz-presidente da província de Gaza, eu tinha que ir à Assembleia Provincial prestar contas. Prestar contas o que era prestar contas? Tinha que ir dizer quantos processos eu julguei, quantos eu não julguei e porquê é que não julguei. Eu tinha que ir. Não ia prestar contas sobre um determinado processo. De António, de Celso. Não. Ia sobre o funcionamento do sistema. Eu ia. Portanto, o governador, o comitê provincial, os deputados sabiam quais eram os problemas da justiça. E muitos dos problemas que eu tinha, eu cheguei à província de Gaza, eu não tinha procurador. O meu procurador, quem foi? Foi o falecido Dr. Alberto Santos Cotomula. Foi comigo em 1977, para Gaza, para fazer o debate público, popular, da nova lei da organização judiciária. Voltamos, passado 3 meses, e depois voltamos como juízes, em abril de 78. Em maio de 78, há aquela grande reunião do Samora com ex-presos políticos e os comprometidos, etc. Processo de libertação. Então, o Alberto Santos Cotomula tinha sido preso político. E esteve a participar nesta reunião. Demorou quase 30 dias. E quando voltou para Gaza, veio arrumar as malas, tinha recebido uma nova tarefa. Foi dirigir as aldeias comunais em Cabo Delgado. Eu fiquei sem procurador. Então, eu tinha que dizer na Assembleia Provincial, olha, dos 400 processos que entraram, eu só consegui julgar 100, porque 300 eu precisava de procurador para acusar. Eu não posso fazer um julgamento sem acusação. Isto fazia com que as estruturas mexessem-se. Né? Telefonavam para o ministro aqui, eu quero procurador, procurava soluções. Portanto, os poderes constituídos, quer a Assembleia, quer o Comitê Provincial, conheciam os problemas da justiça. Hoje, se perguntar a um governador da província se conhece os problemas da justiça, ele conhece. Porque nós levamos o problema da independência dos juízes, independência dos tribunais, ao cúmulo. Hoje ninguém fala com ninguém. Né?
as nossas reuniões nacionais, na altura, a Reunião Nacional da Justiça, quem é que participava? Os juízes, procuradores, Polícia e Administração Criminal, serviços prisionais. Todas essas entidades a discutir o problema da justiça. Hoje o juiz discute o seu problema, a Procuradoria discute o seu problema, serviços prisionais discute o seu problema. Portanto, não há interação entre essas instituições, porque eu costumo dizer que a justiça é fruto de uma relação poliândrica. Quer dizer, conforme eu disse há pouco, os tribunais estão a jusante, mas antes começa a esquadra da polícia, PIC, Procuradoria, juiz, serviços prisionais. Esta é a relação. Se você apoia, e depois qual é a tendência que existe aqui, sobretudo dos parceiros de cooperação? A Suécia diz, olha, eu quero apoiar o Tribunal Administrativo. Quero apoiar a secção de contas do Tribunal Administrativo, porque a mim me preocupa a transparência nas contas públicas. E apoio o Tribunal Administrativo. Dinamarca, bem, eu quero apoiar o Tribunal Judicial, quero apoiar o Centro de Formação Jurídica. Quer dizer, o apoio ao setor é um apoio compartimentado. Se um elemento não funciona, ele repercute nos outros elementos. Se a polícia funciona mal, se a PIC funciona mal, estamos a ver agora, o que levou à integração da Cernic, portanto, na Procuradoria, se há nesta cadeia de comando, se há um elemento que funciona deficientemente, vai repercutir-se, portanto, nos outros setores. O apoio a todo o sistema de administração da justiça, todos aqueles que fazem parte do judiciário, tem que ser um apoio integral. Não pode ser faseado. Sou pena de não produzir efeito. A dada altura, nestes 50 anos, Dr. Abdul Karim, o governo esteve confrontado com uma situação em que os parceiros não encorajavam grandes investimentos para o setor da justiça. E isto veio custar muito caro para o país. Lembremos da situação que culmina, por exemplo, com o assassinato de Carlos Cardoso e também o processo do chamado Banco Austral. Tudo isto aqui resultou de uma certa fragilidade do sistema de justiça. Entre outros exemplos, podíamos trazer aqui. Eu gostava, como pessoa da área, de ouvir a sua leitura. A justiça foi sempre encarada, durante muito tempo, a justiça foi encarada como o enteado. Não era filho do Estado. Por quem? É o próprio Estado? O próprio Estado. O próprio Estado. E é compreensível que houvesse outras prioridades que não a justiça. Era compreensível que houvesse uma prioridade maior na educação. Era compreensível que houvesse uma prioridade maior na saúde, no Sistema Nacional de Saúde. Então, a justiça foi sempre aquela que teve sempre a fatia mais pequena do orçamento do Estado. Isto é verdade até 1990, 91, 92. Depois disso, não. Com a Constituição de 1990, né? Com a criação do Tribunal Supremo, etc., a Justiça passou a ocupar um lugar de destaque. Os tribunais passaram a ocupar um lugar de destaque. Os tribunais discutem hoje o orçamento com o Governo. Né? E não é por falta de orçamento, que não chega para ninguém, não é só para a Justiça, né? Mas não é por falta de orçamento que a demanda da Justiça é pequena. A resposta da Justiça é pequena, é lenta. Tem a ver com uma série de formalismos que a gente ainda não afastou. Tem a ver com uma série de simplificações que a gente ainda tem que adotar. E tem a ver com uma coisa muito importante, Boaventura. Nós acreditamos que só os tribunais é que fazem justiça. Nada mais errado. Nada mais errado. Numa sociedade que se caracteriza pela diversidade, cada vez mais se caracteriza pela diversidade, o Estado tem que encontrar resposta não apenas num único caminho. Tem que encontrar respostas plurais. Através dos tribunais, através da arbitragem, através da mediação, através da conciliação, através da justiça comunitária.
O Estado tem que oferecer soluções plurimas, não apenas uma solução. Não apenas investir nos tribunais, não melhorando apenas os serviços dos tribunais. Não! Tem que encontrar, portanto, outras formas de fazer justiça e desenvolver outras formas de fazer justiça. Qual foi o papel do sistema judicial no país em relação a alguns processos que testemunhamos? Vamos exemplificar com o processo da construção das aldeias comunais, 24 horas fora de Moçambique com direito a 20 quilos, os campos de reeducação, os fuzilamentos na praça pública, etc, etc. Qual foi o papel que o sistema de justiça teve nestes processos? Lembra-se que nós tivemos Tribunal Militar Revolucionário. Nós não aplicávamos pena de morte. Era o Tribunal Militar Revolucionário. E deve-se lembrar também que em 1982, salvo erro, 82, surgiu a famosa lei da chicotada, em que o tribunal, para determinados tipos de crimes, portanto, era obrigatório, portanto, a aplicação da pena da chicotada. Muitos de nós insurgimos contra estas medidas. E o que é que nós fazíamos? Simplesmente não as aplicávamos. Simplesmente não as aplicávamos. Às vezes éramos tolerantes porque os arguidos ou os réus traziam documentação médica que a gente sabia que era fabricada para apresentar, para dizer que sofria de alguma doença para não apanhar. Nós éramos tolerantes com isto, condescendíamos com isto. Era a forma da gente se opor a esta medida. Mas esta medida, quando foi introduzida, até teve implicações ao mais alto nível, não é? de ministros que se insurgiram contra esta medida executada. Quanto ao Tribunal Militar Revolucionário, foi criado o Tribunal Militar Revolucionário, mas houve, antes do Tribunal Militar Revolucionário ter sido criado, houve alguns fuzilamentos em praça pública. Designadamente, houve, na minha província, na Zambésia, na altura. Na altura, era juiz, eu ainda não estava na Faculdade de Direito sequer, ou já estava na Faculdade de Direito já, mas era juiz em Climane, Dr. Coimbra. Dr. Coimbra era um conservador. E a lei na altura dizia que na falta de juiz, quem assume as funções de juiz é o conservador. Na falta de procurador, delegado procurador da República, quem assume as funções é o notário. E era o Dr. Coimbra. O Dr. Coimbra, no dia seguinte, apresentou a sua demissão contra esta medida que foi tomada, portanto, na província da Zambésia. Portanto, nós tínhamos uma forma de agir muito por iniciativa pessoal, não como uma iniciativa institucional. Embora, nas reuniões, nós questionássemos estas medidas. Mas a nossa função é aplicar a lei, por mais injusta que ela seja. E qual era a reação do sistema quando questionasse? Havia espaço para questionar com abertura? Havia muita justificação, né, da situação política na altura, da agressão a que estávamos sujeitos ao regime da África do Sul, a sabotagem económica, né, de que éramos vítimas na altura, para justificar a necessidade de haver estas medidas drásticas. Mas o que era mais grave era que nós tínhamos abolido a advocacia privada em 75. Criámos um Instituto Nacional de Assistência Jurídica, em que eram advogados, vai-se ver, advogados do Estado, não é? Praticamente. Não é? Portanto, mesmo a defesa das pessoas era uma defesa muito coartada. Não é? Não havia uma plenitude da defesa das pessoas, que só a partir de 1986, com a retomada novamente da advocacia e depois mais tarde, né, é que nós podíamos dizer que estavam salvaguardadas as garantias, os direitos e as liberdades das pessoas. Nestes julgamentos, Tribunal Militar Revolucionário, etc., etc., as garantias constitucionais não estavam, do direito de defesa, não estavam salvaguardadas.
Até porque os julgamentos não eram públicos sequer. Então, nós questionávamos a nosso nível e, portanto, eu acredito que foi este questionamento constante e permanente que levou depois à abolição. Portanto, a partir de 1986, nós, apesar de ainda haver pena de morte, nós deixamos de aplicar a pena de morte. E em relação às aldeias comunais, em relação também aos campos de reeducação? As aldeias comunais, eu também sou testemunha das primeiras aldeias comunais que surgiram como consequência das cheias de 1977 que assolaram a província de Gaza, havendo necessidade de afastar as populações das zonas ribeirinhas, por um lado, para as zonas mais altas, por um lado. Por outro lado, como forma de concentrar as pessoas em zonas onde permitisse o Estado intervir, com postos de saúde, com conservatórios para tratar de bilhetes de identidade, etc., com tribunais, que nós acabamos por criar tribunais. Havia necessidade de ter... A população estava muito dispersa. É evidente que isto foi uma coisa feita de forma forçada. Não é? As populações tinham muita resistência a deixar os seus antepassados que estavam enterrados num determinado sítio para ir viver noutro sítio. As populações obedeciam por uma questão de disciplina. Eu lembro Oscar Monteiro, quando foi para Gaza, em 1983, depois da gente afastar o governador na altura, Oscar Monteiro foi ministro residente em Gaza. Nós iniciamos um processo de revitalização das cooperativas. Houve um cooperativista que se levantou e disse, camarada, ministro residente, como se chamava, eu vou cumprir aquilo que é a vontade do partido, do Estado. Eu vou trabalhar na cooperativa, mas eu quero que me dê um terreno para eu trabalhar para mim, no meu terreno. Aquilo fez-nos um clique na altura. É que as pessoas não estavam motivadas, as pessoas não podiam emprestar o seu esforço a trabalhar numa cooperativa onde se juntavam pessoas que não eram da sua confiança, né? Até eram pessoas com quem tinha antagonismos, né? Pessoas em quem não confiavam. Mas, então, eles iam lá por obrigação, mas queriam a sua parcela de terreno para trabalharem para si. Então, isto obrigou-nos a rever toda a criação das cooperativas e deixamos as cooperativas, começamos a criar a associação de camponeses. Eles próprios escolhiam os seus parceiros, escolhiam com quem queriam trabalhar. Nós só dávamos os meios em função do número de pessoas que ele conseguia congregar. Quanto maior fosse o número de pessoas, mais o trator ia lavrar a sua machamba. Quanto menor fosse, menos pessoas iam lavrar a sua machamba. Mas deixámos que as pessoas, elas próprias, pudessem escolher os seus parceiros. Doutora, o que é que distingue, do seu ponto de vista, o que é que distingue a produção legislativa da chamada Primeira República e a produção legislativa, a evolução legislativa, neste caso, dos tempos que correm? Ou é tudo igual? Não, não é igual. Não é igual desde logo quem tinha a iniciativa das leis e desde logo da forma como são produzidas as leis, que não é o ideal, e eu vou explicar porquê, e da forma como são discutidas as leis hoje. Que vão às comissões de trabalho, depois vão para o plenário, é apreciada na generalidade, depois é discutida na especialidade, etc. Há, portanto, um aperfeiçoamento melhor na produção legislativa. Mas há um grande déficit que nós temos. Nós e Guiné-Bissau, Moçambique e Guiné-Bissau, são os únicos países dos PALOPs que não têm regras de legística dos atos normativos. Não têm normas de procedimento legislativo. Existe um artigo 122 no Regimento da Assembleia da República, que são um artigo com 6 números. Tem que ter uma fundamentação, tem que ter um impacto económico, impacto orçamental. Não é isto. Regras legistas é como é que se faz uma lei. Porquê é que se faz uma lei? Qual a necessidade de fazer uma lei? E são 12 passos. O grande problema que nós temos é fazer o diagnóstico. O que é que nós queremos resolver? Que problema queremos resolver? Para resolver este problema é preciso fazer uma lei? É preciso melhorar uma lei anterior? Basta um decreto? Basta um regulamento? Basta revogar uma lei? Este diagnóstico nós não fazemos, porque nós não temos regras de logística. Então, há uma tendência muito grande hoje, quando se quer resolver um problema, a gente pensa que é fazendo uma lei que resolve o problema. As regras de logística, para além de garantirem a qualidade das leis,
para além de garantir a transparência, a eficiência, para além de garantir a segurança na interpretação da lei e a segurança daquele que aplica a lei, as regras de legística reprimem, refreiam este apetite muito grande de nós queremos fazer leis. Nós temos um excesso, o nosso quadro regulatório é extremamente grande. Países como a Suécia, em 1980, decidiram cortar com 50% das leis do país. Esta experiência foi absorvida pelas Nações Unidas. Foi aplicada no México, com sucesso. Foi aplicada no Quênia, com sucesso. Foi aplicada no Zâmbia, com sucesso. Estudaram o peso que o quadro regulatório tem em termos de custos administrativos para o setor privado. Representava 4% do PIB na Suécia, em 1980. Representava 1,8% do PIB na Zâmbia. 2,8% no Quênia. E eles fizeram um exercício de refrear, de proibir durante um determinado período de produzir legislação e fizeram aquilo que se chama hoje o processo de guilhotina. Quer dizer, fazer um refreshment, revogar o que está ultrapassado, alterar o que tem que ser alterado, simplificar o que tem que ser simplificado, revogar o que tem que ser revogado. A Coreia do Sul, de 11 mil leis, revogou 49,11% das leis. A Coreia do Sul. Portanto, o quadro regulatório deste país, na minha opinião, é muito grande. É preciso refrear. Para refrear, nós temos que ter regras de legística para os atos administrativos. São Tomé e Príncipe tem regras de legística para a Assembleia da República, para o Governo Central, para o Governo Regional e até para os municípios. Moçambique e Guiné-Bissau são os únicos que não têm regras de logística. Por isso... É isto que explica o facto de, no país, existirem uma parte considerável de leis aprovadas que existem, que, entretanto, não têm quase aplicabilidade. Exatamente. Quando o diagnóstico é mal feito, você não sabe qual é o melhor instrumento. Se deve ser uma lei, deve ser um regulamento, deve ser a revogação de uma lei, deve ser só uma medida administrativa. Às vezes o diagnóstico pode ser bem feito, mas as soluções encontradas não são as melhores. Porquê? Porque não se cumpriu o quarto passo. O primeiro passo é identificar a lei. O segundo passo é olhar para a nossa Constituição. O terceiro passo é olhar para as leis de valor reforçado. O que é que dizem? O quarto passo, quando você chega à conclusão é preciso fazer uma lei, vamos lá ver na região qual é a melhor solução. O que é que eles adotaram? O que é sustentável? Porque nós temos uma tendência de copiar a matriz portuguesa, né? E depois as nossas leis não têm sustentabilidade. Porque nós não temos dinheiro para ter coisas que os portugueses têm. Não temos. Então, copiar não é mau, mas é preciso copiar tendo em conta a nossa realidade, o desenvolvimento das nossas instituições. A quem compete corrigir esta situação? Ao Parlamento ou outras entidades? Eu gostaria que fosse o Parlamento, ela a publicar, porque ela é o órgão legislativo, por excelência, a publicar as regras sobre os atos normativos, quer do Parlamento, quer do Governo. Não pode haver atos normativos que têm que são feitas de uma determinada maneira no Governo e que são feitas de outra maneira no Parlamento. Os atos, a forma de fazer, quer a lei, quer o decreto-lei, é a mesma. Deve obedecer as mesmas regras. Na minha opinião, devia ser o Parlamento a aprovar estas regras. O nosso fundo de tempo está praticamente esgotado. Doutor Abdulkarim, para os próximos 50 anos, que desafio se impõe a Moçambique do ponto de vista da produção legislativa? Nós temos 3 vetores, na minha opinião. O primeiro grande vetor é no âmbito da reforma do Estado. E quando eu falo reforma do Estado, falo descentralização. Que tipo de descentralização nós queremos? 2, autarcização. É esta autorização que nós queremos? Portanto, reforma do Estado, portanto, descentralização, autarcização e a melhoria do sistema de administração da justiça. Eu pegava nestas questões no âmbito do Estado. Isto conduz-nos à revisão da Constituição. Isto conduz-nos
a criação do Tribunal de Contas, que nós não temos. Isto conduz-nos a criarmos, em vez de termos Conselho Constitucional, a termos um Tribunal Constitucional, alargando o âmbito das suas atribuições e competências, sobretudo, não apenas para processos eleitorais ou para ver a inabilidade do Presidente da República, mas para poder julgar recursos das decisões dos tribunais judiciais quando estão em causa direitos, liberdades e garantias. É preciso ampliar isto. Reduzir alguns poderes excessivos do Presidente da República. Por exemplo, eu não vejo a necessidade do Presidente da República nomear reitores. A Academia deve ter o seu mecanismo de nomear os seus reitores. Portanto, há uma série de coisas no âmbito da reforma do Estado, no âmbito da reforma do sistema de administração da Justiça, para melhorar a resposta da Justiça, tornando-a mais célere, cada vez mais célere, mais oportuna e mais credível. E o último vetor, melhoria do ambiente de negócios. A legislação eleitoral foi sendo a mais contestada. Esta contestação muitas vezes ocorre depois de cada processo eleitoral. O que é que determina esta situação? Determina porque uma lei eleitoral tem que ser uma lei isenta. E estas que vigoraram não foram isentas? Não são. A quem é que favoreciam? Favorece sempre quem está no poder. Uma lei eleitoral favorece sempre quem está no poder. Para uma lei ser isenta, você tem que olhar para a lei e tem que dizer assim: esta lei eleitoral, se eu estiver na oposição, esta lei salvaguarda os meus direitos? Salvaguarda. Então é uma boa lei. A lei não pode ser boa para mim só quando eu estou na posição. Tem de ser boa para mim quando eu estiver na oposição. No dia em que eu estiver na oposição, eu não vou querer esta lei. Porque ela não me salvaguarda. E o que está errado no processo da descentralização que foi ensaiada e hoje gera muitos debates? Eu não sei se aquilo foi ensaiado. Porque eu nunca assisti, nunca participei num debate. Aquele processo, tal os órgãos de governação descentralizada, segundo dizem, foi uma questão negociada entre o presidente Nhussi na altura e o presidente Dhlakama, e depois, creio que com o presidente Nhussi, com o presidente Ossuf Mahamat, fundamentalmente. Mas já falei com pessoas como o professor Lourenço do Rosário, posso citar aqui, não é novidade, onde me disse que esta questão nunca foi colocada, à altura, pelo Dhlakama. O grande problema do Dhlakama, segundo o professor Lourenço do Rosário, era que os governadores deviam ser eleitos e deviam ter poderes como governador. Não é? Portanto, nós, com esta questão do secretário de Estado, criamos, para já, aumentamos as despesas do Estado. Duplicamos funções, duplicamos atribuições, competência sem necessidade absolutamente nenhuma para um país que ainda é carente em recursos e que precisa destes recursos para outros setores tão importantes como a saúde e como a educação. E para terminar, doutor Abdulkarim, para terminar mesmo. Para terminar mesmo? Tempo? Sim, vamos terminar. Para terminar é só desejar que, portanto, os próximos 50 anos sejam mais produtivos e produzamos leis com mais eficácia, mais eficiência e com melhores resultados do que aquelas que temos vindo a fazer até hoje. O Dr. Abdulkarim, o antigo vice-presidente da Assembleia da República, jurista, foi nosso convidado para esta reflexão sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, depois da celebração dos 50 anos da proclamação da independência nacional. Isto aconteceu em 1975, nomeadamente a 25 de junho. Para si, estimado telespectador, fica o nosso muito obrigado pela escolha e fique bem.